Nós fizemos o nosso encontro último há 15 dias. Bem, não me lembro agora o tempo. Nós demos uma grande apresentação sobre a obra chamada Atos dos Apóstolos. Nós falamos que essa obra era, na verdade, provavelmente, quase certeza, ela era uma obra ligada a outra, que é o terceiro evangelho, o Evangelho de Lucas. O autor, a comunidade, a escola é a mesma. E depois, na composição do cânon do Novo Testamento, essa obra foi dividida de forma muito correta em duas partes. Então, nós temos o Evangelho de Lucas, que a gente poderia falar que é o Evangelho de Cristo, e os Atos dos Apóstolos, que é o Evangelho do Espírito Santo, pela Igreja. Cristo age, Evangelho de Lucas, a Igreja age, Atos dos Apóstolos. Então, tem bem esse sentido. É uma obra que tem a sua forma de falar, o seu linguajar, a forma de linguagem bem parecida, semelhante com o Evangelho de Lucas. Então, isso que nos dá essa certeza. Nós temos várias formas de estudar o Evangelho de Lucas. E aqui eu já vou colocar já a nossa tela para que a gente possa... Vocês estão vendo? Sim. Sim? Ótimo. Então, vamos colocar aqui, então. Então, nós podemos falar, então, de que os Atos dos Apóstolos têm várias formas de divisão, mas, a grosso modo, basicamente, nós podemos dividir o Evangelho, os Atos dos Apóstolos, em duas grandes partes. A primeira parte, que vai do capítulo 1 ao capítulo 12, nós vamos falar sobre a primeira comunidade, o Espírito Santo que vem, e o personagem aglutinador, articulador, é Pedro. E as ações, as principais ações dessa primeira parte do Evangelho dos Atos dos Apóstolos se encontram em Jerusalém. Nós vamos ter a segunda parte, do capítulo 12 até o final, até o capítulo 28. Então, em qual parte esta passa a ser, então, o protagonista Paulo. E Paulo, e em Paulo, e através de Paulo, os Atos dos Apóstolos vai falar da igreja em expansão, tá? Ela se expande a partir de Jerusalém e vai se formar em Antioquia. Então, é bem aquele quadro, eu não sei se vocês estão lembrados, deixa eu ver se eu acho aqui, fácil, é isso aqui. Então, está aqui, né? Então, nós temos aqui, então, um processo de explosão que o livro dos Atos dos Apóstolos nos apresenta. É a chamada força centrípeta. Ela expande o evangelho que se dá em Jerusalém. Não esqueçamos que Jesus Cristo fez a sua missão basicamente em Jerusalém, na Judéia, né? E depois os Atos dos Apóstolos vão expandir isso para Samaria, para Antioquia e depois para todo o mundo, para todos os cantos, tá? Então a gente nunca pode esquecer essa força de expansão que nós temos presentes nessa experiência missionária. Nós falamos tudo aqui, falamos então de Jerusalém, né? A igreja parte para a Judéia, Samaria, para o mundo helênico, Roma, né? E vai chegar até os confins da terra. Então, esse é o movimento que a igreja tem em relação a essa dinâmica dos Atos dos Apóstolos. Então, no nosso bate-papo de hoje, eu gostaria de começar, logicamente, percorrer a primeira parte, falar um pouco da igreja, começar a falar de Pedro, para que depois, semana que vem, continuemos isso e vamos introduzir Paulo. E no último encontro nosso, nós temos 3 encontros,
estaremos concluindo, então, com a igreja em Antioquia. Tá? Então, uma proposta. Então, essa aqui é uma divisão, uma outra forma de divisão. Eu acho que é importante, eu coloquei essa divisão aqui. Essa aqui é uma divisão mais exegética. Então, lá no capítulo 1, nós temos a primeira comunidade cristã, vou falar hoje isso. Depois, do capítulo 2 ao capítulo 8, a missão e o testemunho, vou falar isso hoje, sem falta. E a partir do capítulo 8, a missão e o testemunho na Judéia, aqui em torno de Pedro. Então, isso aqui também eu vou querer também falar também. E aqui nós temos todo o desdobramento dos textos, tá? Que eu já tenho comentado com vocês. Então, tá bom. Vamos partir de um esquema aqui, montado, apresentado numa aula pelo padre Boris, da PUC, e que nos ajuda bem a entender esse contexto aqui. Então, nós temos aqui Evangelho de Lucas, que eu já falei, e os Atos dos Apóstolos. Os exegetas colocam, então, o plano salvífico, ou seja, a economia da salvação, que é a autoria de Deus, a autoria divina, e temos aqui a chamado esquema geográfico teológico, que é onde acontece a ação da igreja. Então, aqui nós temos aqui coisas inseparáveis. Deus agindo em Cristo e pelo Espírito Santo, com a presença do Pai, que revela o seu plano em Cristo e que ilumina a igreja a partir da presença do Espírito Santo, e uma igreja que começa acanhada, pequena. Jesus, ele tem a missão de anunciar a verdade para o seu grupo, e esse grupo toma consciência, se assume a sua dimensão de igreja, nunca esquecendo que a igreja de Cristo tem como fundação a pessoa de Cristo, e a igreja de Cristo tem cabeça, o Cristo, corpo, membros, a igreja, nós, né? E aí ela expande para Samaria e para os confins do mundo. Então é bem esse esquema aqui que eu queria que vocês guardassem bem. Nos Atos dos Apóstolos, então nós temos lá, como eu falei para vocês, a narrativa da comunidade de Jerusalém, a narrativa da comunidade de Antioquia, e depois a abertura aos pagãos, né? Que é a última parte, que está aqui o protagonista, vai ser basicamente Paulo. Nós temos aqui, então, elementos marcantes dentro desse crescimento, dessa missionaridade, dessa evangelização cada vez mais crescente da igreja. No capítulo 2, nós vamos ver o Pentecostes dos judeus, onde se dá a igreja que assume a sua missão, o discurso de Estevão, no capítulo 7, o Pentecostes samaritanos, no capítulo 8, o chamado de Paulo. É engraçado, né? Porque os Atos dos Apóstolos, apesar de Paulo ser tratado a partir da sua missão com os gentios, a partir do capítulo 12, mas a primeira narrativa da conversão de Paulo se dá no capítulo 9, para mostrar essa presença do Espírito Santo já na vida de Paulo, aqui já ainda na dimensão ainda da vivência da comunidade judaica. E depois o Pentecostes dos gentios. Então, veja bem, nós temos, na verdade, então, a ação é uma, mas desdobrada em 3 Pentecostes. Pentecostes dos judeus, ou seja, o Espírito Santo agindo nos judeus, é o Pentecostes que nós celebramos, que nós conhecemos de forma mais completa. Mas nós temos o Pentecostes dos samaritanos, ou seja, o Espírito Santo sendo infundido na vida dos samaritanos, e o Pentecoste dos gentios, sendo infundido na vida dos gentios, dos pagãos. E nós não vamos trabalhar hoje, mas aquilo que se chama reviravolta teológica, que é o primeiro concílio, né, chamado assim,
o Concílio de Jerusalém, ou a reunião em Jerusalém, que vai se dar em Atos 15. Tá? Então, essa é uma chave de leitura, um gráfico, que é o esquema geral da obra de Lucas. Lucas tem esses objetivos de nos apresentar essa estrutura a partir da sua mensagem. Bem, já começando a falar da temática de hoje, eu queria fazer um desdobramento de três dimensões, ou de três assuntos vão ser eixos condutores em todo o livro dos Atos dos Apóstolos. Está no começo dos Atos, e aqui eu vou querer falar. Quais são esses três elementos? Primeiro elemento, testemunho. O que é testemunho? Segundo elemento, o Espírito de Deus, o Espírito Santo. E o terceiro elemento, a comunidade em si. Então, nós estamos vendo que esses três elementos, que não estão necessariamente nessa ordem, mas que por essa ordem, ou por essa presença dessas três realidades, se dá essa questão. Então, a comunidade, ela passa a ser testemunha pela força do Espírito Santo. O Espírito Santo age na comunidade para que a comunidade testemunhe a verdade do Cristo ressuscitado e a missão da igreja. O testemunho, ele é consequência de uma comunidade que vive à luz do Espírito Santo. Então, esses três elementos, eles não se explicam, eles não se justificam individualmente. Isso, eu queria que vocês também percebessem que esses elementos, eles são trazidos até os dias de hoje, até uma eclesiologia atual. Como nós falamos que somos a comunidade de Cristo, a Igreja de Cristo, no século XXI, significa necessariamente que continuamos a sermos chamados a testemunhar, ou a chave de testemunho, pela força do Espírito Santo, o Cristo ressuscitado. Então, mesmo que os Atos dos Apóstolos apresentem uma revelação, uma eclesiologia, com uma datação histórica, mas, na verdade, os Atos dos Apóstolos, ele é o livro da igreja, é o livro da atualidade. O Atos dos Apóstolos tem que ser um livro que tem que ser constantemente lido, refletido. A Lécio Divina tem que agir através dele, porque nós conseguimos trazer a atualização dos Atos dos Apóstolos, olhando muito para a igreja de hoje, para os seus desafios e para aquilo que ela ainda não fez. Assim também como os evangelhos, eles também têm esse caráter, né, de penetrar de uma forma total com aquilo que vivemos e com aquilo que queremos buscar a partir de um Cristo que se faz presente nos dias de hoje. Então, nós não estamos aqui fazendo uma história, no sentido da palavra, um memorial. É um memorial, não no sentido de olhar o passado, mas vendo, a partir do passado, como a igreja hoje é chamada a viver compromissos autênticos de vida. Então, vamos lá. Primeiro elemento que eu queria, então, rapidamente, né, a gente aqui, na verdade, aqui são apontamentos, é falarmos sobre a dimensão da testemunha. O que é o testemunho? Como é uma obra única, lá em Lucas, no final do Evangelho de Lucas, no final do Evangelho de Lucas, está lá no capítulo 24, vocês nem precisam abrir, tá? Está lá no finalzinho do texto. Lá nas últimas instruções para os apóstolos. Eu vou ler lá para vocês. Lucas, capítulo 24, versículos 44 em diante. Tá?
Deixa eu só aqui achar o termo, o ponto certo. Tá lá. Depois, então Jesus se encontra com eles às margens do mar da Galileia. Não minto, Lucas, eles se encontram no, com o Cristo ressuscitado a partir dos testemunhos dos discípulos de Emaús, e Jesus aparece aos apóstolos, tá? É um encontro ainda marcado por uma névoa, né? Por uma não datação, por uma não localização, mas Jesus se faz presente no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Vocês têm alguma coisa para comer? É o memorial da experiência da Eucaristia, como também aconteceu esse memorial no encontro com os discípulos de Emaús, né? De Emaús, que vão a Jerusalém conversar com e anunciar: Cristo está vivo. E aí, a partir do versículo 44, em Lucas, existem então aquelas orientações. Depois, Jesus lhes disse, quando ele pede a comida, na dimensão eucarística: são essas as palavras que eu vos falei, quando ainda estava convosco. Olha, é preciso que se cumprisse tudo que está escrito sobre mim na lei de Moisés. Aqui é interessante, guarda essa palavrinha, lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes a mente para que entendessem as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito, que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome fosse proclamado arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, a começar por Jerusalém. E aqui tem a palavrinha-chave, versículo 48. Vós sois testemunhas disso. Vós sois testemunhas disso. Então vamos lá. Olha que interessante. Nós estamos aqui no anúncio querigmático, querigma, anúncio da morte do Cristo, da sua ressurreição para a salvação de toda a humanidade. Estamos no ambiente eucarístico. Estamos na dimensão comunitária. E estamos com a presença do Espírito Santo. Está lá, no finalzinho. Depois, levou todos até Betânia e, erguendo as mãos, abençoou. Enquanto abençoava, se distanciou deles. Eles ficaram prostrados e depois voltaram a Jerusalém com grande alegria. E estavam, olha lá a palavrinha-chave, outra palavrinha-chave, continuamente no templo, louvando a Deus. E um pouquinho antes: eis que eu enviarei a vós o que meu Pai prometeu. O que o Pai prometeu e que Jesus confirma que enviará junto com o Pai? O Espírito Santo. Então, eu queria que vocês imaginassem esse quadro que está presente no final do Evangelho de Lucas e no começo e durante toda a narrativa dos Atos dos Apóstolos. Comunidade dos seguidores de Jesus, ambiente eucarístico, Espírito Santo, testemunho. Da forma como o Evangelho de Lucas termina, os Atos começam. Então, os exegetas dão aqui a chamada dobradiça da obra lucana. A dobradiça é aquela que faz com que a porta se movimente, né? Esse movimento que está presente nessa passagem. Então, nós vemos, vocês são testemunhas dessas coisas, Lucas 24, 48, e agora a pergunta é que vem: testemunhas de que coisas? Então, as respostas
estão presentes ainda no Evangelho de Lucas, nos versículos 46 e 47. Está escrito: o Messias deveria padecer e ressuscitar da morte ao terceiro dia. Em seu nome seriam pregados a penitência e o perdão dos pecados a todas as nações. Nós lemos isso. Então, nós já sabemos, então, o que a igreja deve ser testemunha. E que coisas são essas que a igreja deve ser testemunha? Da própria ação salvífica, da própria ressurreição e da presença do Cristo no meio da humanidade. Nós somos, ou devemos ser, testemunhas disso. A palavra testemunha, o texto foi escrito no grego. A palavra testemunha, no grego, ela é escrita com a seguinte palavra: martíria. O mártir, então, é aquele que testemunha a ação redentora de Cristo, morte e ressurreição. O testemunhar significa atestar com a própria vida a verdade que ele apresenta. Quando nós vamos, por exemplo, para uma audiência, somos chamados a sermos testemunhas, nós recebemos por parte do júri, por parte do juízo, aquela afirmação, né? Que tudo que você falar será contado como verdade. Portanto, você está sob juramento de dizer a verdade e somente a verdade. Porque a parte testemunhal, quem é advogado, eu não sou advogado, mas quem é advogado pode falar com mais propriedade. A parte testemunhal é uma peça fundamental de qualquer processo jurídico. Qualquer processo jurídico. A testemunha tem força, né? A testemunha, ela tem a verdade a ser declarada. Até se fala, né? Às vezes aquele que é chamado preposto de uma parte, ele pode mentir, a testemunha não. Porque a testemunha, ela tem que falar a verdade. Então, essa verdade que os Atos dos Apóstolos está colocando já a nível testemunhal por parte da igreja. Tá? Parte da igreja. Então, a cena do Evangelho, que nós vemos agora, ela tem o seu paralelo em Lucas, nos primeiros 11 versículos. Tem o seu paralelo em Atos dos Apóstolos, nos primeiros 11 versículos dos Atos dos Apóstolos. Está lá, por exemplo, em Atos, capítulo 1, versículo 8, se repete a mesma frase. A mesma frase. Mas vocês receberão uma força. É cópia do texto do final do Evangelho de Lucas. Vocês receberão uma força do Espírito Santo que descerá sobre vós e vocês serão minhas testemunhas. Está vendo que aqui o link, a dobradiça, é única dos dois textos? No versículo 9 dos Atos, do capítulo 1, Jesus foi elevado à vista deles. É a ascensão, né? Narrativa da ascensão. Nota-se que o verbo está em voz passiva. Foi elevado. Isso significa que atuou uma força sobre o sujeito, sobre Jesus. Isso é, o sujeito sofre a ação. Neste caso específico, podemos identificar uma força sobrenatural. Portanto, o foi elevado é um passivo divino. De fato, ele foi elevado pelo poder de Deus. Aqui, depois, entrando numa dinâmica cristológica, nós estamos vendo que Jesus foi elevado, é o Jesus histórico, mas sendo Jesus o próprio Deus, Jesus foi elevado pela sua própria força divina, porque ele é homem e é Deus.
Então, essa elevação, ela tem esse duplo caráter. Da elevação, a partir da sua dimensão humana, e do seu poder de se elevar a partir da sua dimensão divina. Por isso que nós falamos em ascensão de Jesus. E em relação a Nossa Senhora, levada em corpo e espírito, nós falamos em assunção. Porque Maria foi elevada, mas Maria não tinha o poder dela mesma, divina, dela se elevar. Deu para entender essa questão? É interessante isso, viu? Essa dimensão da voz passiva que nos mostra e que nos revela que Cristo, ao ascender no céu, não foi o Deus que voltou, mas foi o Cristo, 100% Deus, 100% homem, que ascende aos céus, na sua missão e na sua dimensão divina. Esse caráter, quando a gente chama assim, Jesus cabeça da igreja, isso impacta muito na igreja, nessa dimensão de um Cristo que ascende aos céus, mas que se faz presente dirigindo os passos da igreja. Tá? Então, a palavra testemunha é isso. Em todo o livro dos Atos dos Apóstolos, o termo martíria, o substantivo, não contando os verbos de testemunhar, ou os adjetivos testemunhal, sendo na língua grega, mas somente o substantivo testemunha, ele ocorre 13 vezes. Sem dúvida alguma, ele é um elemento fundamental na narrativa dos Atos dos Apóstolos. Assim, é importante destacar uma coisa. Lucas declara que os apóstolos não só testemunham acontecimentos externos da vida de Jesus, recordam os seus ensinamentos, a sua paixão, a sua morte, a sua ressurreição, mas, sobretudo, o significado salvífico teológico destes acontecimentos na vida de Jesus, segundo essas escrituras sagradas. Existe uma marca existencial numa dimensão pessoal ou comunitária. Deve-se ter presente a adesão interior enquanto discípulos missionários testemunhas. Olha o que eu estou falando, hein? No ser igreja, e os Atos dos Apóstolos têm esse grande objetivo, está a mostrar que nós apenas não recordamos os ensinamentos, não recordamos apenas a entrega de Cristo na cruz, a sua ressurreição, mas nós, sobretudo, testemunhamos o significado salvífico e teológico desses acontecimentos. Que diga-se de passagem também, que não são acontecimentos estanques, momentâneos ou partes, mas são acontecimentos que mostram a vida, a missão e a entrega de Jesus para a salvação dos homens. Por isso que o mártir na igreja é aquele que testemunha essa salvação. Por isso que ele mesmo passa por uma experiência de dor e de perder a vida. Porque nós estamos falando de um mártir, de uma testemunha de Cristo, que tem uma marca existencial. Então, o mártir, para viver, o mártir, para dar sentido à sua existência, e nós sabemos que existência não é a dimensão única da vida terrena, da vida histórica, mas a existência é aquilo que somos desde o princípio dos tempos e que seremos por toda a eternidade. Porque quem é que vai fazer parte da eternidade?
é a nossa existência. Nós existimos pelo amor, pela vontade, pela ação criadora do próprio Deus, do Pai. E a nossa existência, ela é salva pela vida de Jesus, que traz para nós grande significância. Os Atos dos Apóstolos trabalham nisso. Por isso, que quando nós falamos testemunha, nós estamos falando de uma adesão interior para que nós nos transformemos como testemunhas, sendo qualificados como discípulos missionários. Discípulos por quê? Aquele que segue o mestre. Missionários por quê? Porque essa é a nossa missão, de mostrar ao mundo o significado salvífico-teológico da vida de Jesus. Gente, isso é muito profundo. E como eu repito, isso é existencial. A nossa existência, pessoal ou comunitária, ou seja, na dimensão do Cristo que se revela para o meu eu, e depois o Cristo que, ao se revelar para o meu eu, ela se dá numa experiência necessariamente comunitária, ela está presente nesse dinamismo da questão do testemunho. Então, essa é a primeira parte, tá? O que eu procurei sintetizar para falar que os Atos dos Apóstolos falam sobre o testemunho da igreja. Nós já vimos que é um testemunho existencial. O segundo ponto, intimamente ligado à questão do testemunho, ao martírio, é o Espírito Santo. Essa terceira pessoa, muitas vezes tão pouco refletida e conhecida pela igreja, mas que ela... Não encontrei isso na biblioteca do app Apple Music. Você pode me pedir para reproduzir uma estação de rádio para... Só um minutinho. Não sei por que às vezes esse negócio liga sozinho. Então, o Espírito Santo, ele é o divino que dá forma e que dá sentido para encontrarmos o significado verdadeiro da vida de Cristo que está presente na igreja e que conduz e que caminha com a igreja. Sem o Espírito Santo, nós viveríamos, o que eu vou falar para vocês, um Cristo ídolo. Nós não teríamos uma experiência existencial do Cristo, porque o Espírito Santo é que nos permite isso. O Espírito Santo é que nos permite isso. Então, o Espírito Santo e os 12 é a narrativa do capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos, que eu vou trazer para vocês agora como elemento central. O Pentecostes dos judeus, capítulo 2, é aquele primeiro Pentecostes que abre para a igreja essa dimensão da presença do Espírito que nunca mais abandonará a igreja. Tá? É a grande festa que celebramos no fim do ciclo pascal, a presença do Espírito Santo na igreja. Ao colocar o derramamento, e aqui a palavra derramamento também, gente, é uma palavra, é um hiperlativo que significa aquilo que a gente imagina mesmo. A gente derrama, quando a gente derrama, a gente não faz economia. A gente não dosa. Então, por exemplo, eu podia falar assim, Jesus dosou o Espírito Santo para a comunidade. Não. Na narrativa, o Espírito Santo ele é derramado, ele é abusivamente ou quantitativamente
apesar que nós não podemos usar esse termo, mas ele é derramado, ele inunda a igreja na experiência do Pentecostes. Então, ao colocar o derramamento do Espírito no início da história da comunidade primitiva, Lucas reafirma uma convicção comum do cristianismo primitivo. A efusão. E efusão é aquilo, é um derramamento que não cobre externamente o ser, mas é um derramamento que atinge o interior do ser. A efusão do Espírito é uma realidade pós-pascal, não é obra do Jesus terreno, mas do Cristo ressuscitado. Foi ascendido aos céus, Jesus terreno, pelo seu poder, Cristo, Deus ressuscitado. O Cristo ressuscitado é um Cristo glorificado. Por isso, Pedro declara, lá no capítulo 2, versículo 33. Exaltado pela direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e o derramou, como estáis vendo e ouvindo. Está lá no versículo 33, no famoso discurso, no primeiro discurso de Pedro, ao falar sobre aquilo que deles, na igreja, e como para o próprio Pedro, tinha acontecido. Tá? Tinha acontecido. Gente, isso é uma coisa maravilhosa. Tá? Então, é no Pentecostes, capítulo 2 dos Atos, narrativa de Lucas, que ali a igreja, a gente pode falar assim, a igreja nasce. Na perspectiva de Lucas, sim, a igreja nasce. Apesar que na cruz de Cristo, quando o lado é perfurado, ali a igreja, ela é gestada. Mas, sem dúvida alguma, a igreja passa a ser igreja no Pentecostes, pela força do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, o verbo Espírito, aparece 9 vezes no Novo Testamento, entre as quais, dessas 9 vezes, 7 vezes na obra de Lucas, 3 vezes no Evangelho, 4 vezes em Atos dos Apóstolos. Então, vocês podem perceber que quem é que fala mais do Espírito? Dos evangelistas. Sem dúvida alguma, Lucas. Na obra lucana, o termo cheios do Espírito é utilizado em 2 sentidos. Primeiro sentido, o sentido temporal, cumprimento de um tempo pré-determinado ou pré-estabelecido. Segundo, o sentido de estado, pessoa, objeto, cheia de algo. Tá? Então, nós temos esses 2 sentidos aqui na narrativa do Espírito Santo. Então, nós teríamos muitas coisas para falar sobre Pentecostes, sobre o Espírito Santo, mas talvez essas coisas elas vão sendo maturadas nesse curso e depois também nas suas leituras. O Espírito Santo, como o próprio Deus, ele é inesgotável, né? Inesgotável. Nós temos na missa, por exemplo, orações chamadas epicleses. Epicleses, que significa pedir o derramamento sobre nós, o derramamento do Espírito Santo. São chamadas epicleses do Espírito Santo. Né? Toda vez que nós, na missa, recorremos ao Espírito Santo, falamos da força do Espírito Santo, nós estamos fazendo essa oração de epiclese. Então, por isso que é difícil falar do Espírito Santo. Não é que é difícil, porque ele é algo existencial. É difícil falar sobre aquilo que eu vivo, aquilo que eu sinto. Né? O Espírito Santo deve ser vivido, ele deve ser sentido. Então, falar é difícil, mas demonstrar
é fácil. Desde que esse Espírito Santo seja para nós realmente essa força motriz que nos é dada de presente por parte de Deus. Aliás, né, nunca esquecendo, né? O Espírito Santo é o próprio Deus que se transforma agora em força motriz para a nossa vida, para o nosso testemunho e para a nossa participação na igreja. Sermos igreja. A igreja nasce no Pentecostes. O Pentecostes é o grupo dos apóstolos, com a presença de Maria, que estão ainda trancados numa porta, dentro de uma sala, com medo dos judeus, reunidos no mesmo lugar. Então, essa explosão primeira da igreja, ela se dá em Jerusalém. Por isso que nós chamamos a igreja primitiva de Jerusalém a igreja mãe. Né? E Atos dos Apóstolos quer deixar isso muito marcado. Então, essa comunidade de Jerusalém, ela é um paradigma. O que é um paradigma? Ela é um modelo narrado do capítulo 2 até o capítulo 4. Então, esses 3 capítulos narram o que essa igreja é, para ser exemplo para todas as outras. E a partir do capítulo, e no capítulo 5, no capítulo 6, os Atos narram os conflitos e as tensões dessa igreja. Mas como é que pode uma igreja cheia do Espírito Santo ter conflito e ter tensões? Porque ela é uma igreja com a presença do Divino, do Espírito Santo, enviados pelo Pai e pelo Filho, mas é uma igreja feita de homens. E onde o homem está, o homem pela sua limitude, pela sua limitação, ele acaba muitas vezes se distanciando ou se esquecendo do que esse paradigma, do que esse modelo. Se esquecendo o que é Deus, o que Deus quer de nós. Então, os Atos dos Apóstolos, ele também é um livro, é uma narrativa de alerta e de chamar a atenção. Nos Atos dos Apóstolos, a comunidade de Jerusalém é descrita diversas vezes como paradigma para as futuras comunidades. Sua imagem aponta para as características fundamentais a serem vividas e ensinadas pelas futuras gerações cristãs. Ao mesmo tempo, o autor sagrado descreve os seus problemas, os seus conflitos, os seus desafios. Chama atenção para as principais tentações que deverão ser vencidas. E aqui nós sabemos que o paradigma, a Igreja de Jerusalém é um paradigma, porque ela passa a ter a própria igreja como paradigma a figura do seu mestre, Jesus. E se Jesus foi tentado lá no deserto, em vida, a igreja continua recebendo essa tentação por parte do inimigo de Deus, sem dúvida alguma. Os Atos dos Apóstolos alertam sobre isso. Então, essa primeira comunidade, que está lá no capítulo 2, versículo 42 e 47, está lá. A igreja, a primeira comunidade, a igreja de Jerusalém, está situada como uma conclusão do relato do Pentecostes, que vai do versículo 1 até o 43. Deve, portanto, ser lida dentro dessa perspectiva. O sumário é a consequência lógica do derramamento. O sumário é a caracterização, tá, da igreja. O sumário é a consequência lógica do derramamento do Espírito. Em outras palavras, é o resultado concreto de sua presença e de sua ação eficaz. A ação do Espírito Santo imprime na comunidade cristã um distintivo. O que é um distintivo? É uma marca, é um sumário, é uma característica ou características que distinguem essa comunidade de tudo que existia até então.
Então, ela imprime na comunidade cristã um distintivo, uma nova forma de viver. A vida concreta da comunidade primitiva e de cada um dos fiéis, a comunidade é o encontro dos fiéis, e cada um dos fiéis. Então, essa vida concreta da comunidade, ela testemunha o poder da ressurreição de Cristo. Portanto, essa comunidade tem como distintivo, e ela é percebida, e ela é reconhecida por aqueles que de fora, ao verem essa comunidade primitiva reunida, eles veem esses seguintes pontos, que lá em 2, 42, 47 fala. Primeiro, é uma capacidade que segue e que explica e que comunica e que é fiel ao ensinamento dos apóstolos. É uma comunidade aberta e que vive e que busca viver a comunhão fraterna. Todos são uns em Cristo pela força do Espírito Santo. É uma comunidade que faz a partilha do pão, dimensão eucarística. É uma comunidade que reza. Aqui está a missão da igreja. Aqui está a alma da igreja. Somos uma igreja pautada no ensinamento dos apóstolos. Quem são os apóstolos? Aqueles que seguem e aqueles que têm a missão de revelar e de falar sobre Cristo. Somos uma igreja que deve viver uma comunhão entre nós. Quando vivemos uma verdadeira comunhão, entre nós não há necessitados, não há injustiça social, não há os que mandam e que detêm nas suas mãos o poder, as formas das coisas serem realizadas e acontecerem, e uma grande massa estarem sendo utilizadas por esses poucos que têm isso. A comunhão significa todos iguais, no coração e na mente de Deus. Uma comunidade que parte o pão na sua dimensão sacramental, presença do Cristo, que se fez pão, que se fez alimento, e uma comunidade que partilha o pão, porque a fome é o grande pecado que a igreja tem que lutar contra, porque é a partir da necessidade do homem, do alimento, o homem sem alimento não sobrevive, que ali está o princípio de pensarmos como o mundo foi construído e erigido por Deus. E, por fim, a oração. Se a gente não estiver conversando com Deus e buscando entender e reforçar e não trair esse compromisso, a Igreja de Cristo cai pelo caminho. A Igreja de Cristo desiste da sua caminhada. Então, aqui está a dimensão perfeita do que como deve ser a primeira comunidade. E dentro dos alertas, capítulo 5 e capítulo 6, está o alerta do pecado. Desculpe. O pecado, ele entra na comunidade. Após a descrição paradigmática da igreja, lá naqueles 4 pontos, emerge, a partir de Atos 5, a imagem do pecado original, que entra na comunidade cristã. Esse acontecimento introduzia a igreja nascente no regime do engano. O autor sagrado descreve como, desde as origens,
a comunidade de fé, ela é vulnerável. Ela está constantemente ameaçada pela possibilidade da infidelidade ao projeto original do Pai. A comunidade deve enfrentar a mentira, o engano, o egoísmo, nas linguagens modernas, o fake news, o ódio, a crítica, o maldizer, a malquerência. Deve desmascará-las, e tudo isso é uma tarefa árdua e exigente, mas necessária. A conclusão trágica e dura do evento narrado revela que no pensamento de Lucas, a questão dos bens, das riquezas e a verdade são vitais para a vida da comunidade, para a sua comunhão e testemunho frente àqueles que não conhecem ainda a Cristo. A gente precisa ler um pouquinho desse capítulo aqui. Vamos lá. Capítulo 5, versículos de 1 a... Versículos de 1 em diante. Eu vou parar um pouco a apresentação. Peguei, né? Ninguém está dormindo? Não, ninguém estava dormindo. Ótimo. Vamos lá. Capítulo 5. Então, a igreja vai colocar os alertas, né? Lucas vai colocar, olha, a gente tem que ser extremamente vigilante e fiel para estarmos vivendo verdadeiramente aqueles compromissos de sermos uma igreja de Cristo. Olha no capítulo 5 lá que vai falar sobre Ananias e Safira. Entretanto, certo homem chamado Ananias, de acordo com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas com a conivência da esposa, reteve parte do preço. Levando depois uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Disse-lhe então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para mentires ao Espírito Santo, retendo parte do preço do terreno? Porventura, mantendo-o, não permaneceria teu e, vendido, não continuaria em teu poder? Por que, pois, concebesse em teu coração esse projeto? Não foi a homens que mentiste, mas foi a Deus. Ao ouvir essas palavras, Ananias caiu e expirou. E grande temor sobreveio a todos os que disto ouviram falar. Os jovens, acorrendo, envolveram o corpo e o retiraram, dando-lhe sepultura. Passou-se um intervalo de cerca de 3 horas. Sua esposa, nada sabendo do que sucedera, entrou e Pedro a perguntou: Dize-me, foi por tal preço que vendeste o terreno? E ela respondeu: Sim, foi por esse preço. Retrucou-lhe Pedro: Por que vos pusestes de acordo para tentardes o Espírito do Senhor? Eis a porta os pés dos que sepultaram teu marido. Eles levarão também a ti. No mesmo instante, ela caiu e a seus pés e expirou. Os jovens que entravam de volta encontraram-na morta, levaram-no e enterraram junto de seu marido. Sobreveio então grande temor à igreja inteira e a todos os que tiveram notícias desses fatos. Texto difícil esse, né?
da gente ler. Texto muito difícil. Qual foi o pecado de Ananias e Safira? Foi de ter declarado o amor ao dinheiro. É lógico que aqui nós estamos aqui num contexto eclesial comunitário, porque lá naquelas características da igreja estava assim: como o discípulo na igreja de Jerusalém vai se comportar. Ele vai colocar tudo em comum. E quando surge a mentira, né? Quando surge o engano, na verdade não é a igreja que está sendo enganada, não somente a igreja. Porque a igreja é de Cristo. A igreja tem a presença do Espírito Santo. E enganar o Espírito Santo é aquele pecado contra o Espírito. E contra esse pecado não há perdão. É o pecado, por isso que eles morrem. Aqui nós temos, sem dúvida alguma, um grande paralelo teológico com quem? O que vocês acham? Que esposo e esposa que traíram a Deus. Estão lembrados? Adão e Eva? Pecado original? O pecado original é esse. O pecado original é queremos enganar a Deus. Queremos enganar o irmão. Então, quando eu estou... E aqui o dinheiro, o terreno, são tudo figuras simbólicas. Aqui o que se está colocando é a mentira, é o engano, é a transformação de querer colocar nas práticas humanas erradas, práticas onde Deus, de forma permissiva, fecha os olhos. E Deus, gente, não fecha os olhos para as práticas permissivas. Deus age e Deus está presente nisso tudo. Esse texto é maravilhoso. Vocês vão ler depois, se vocês tiverem tempo, a continuação do capítulo 5, tá? E do capítulo 6, quando vai falar sobre... Vamos continuar a se falar sobre a realidade do mundo e sobre a influência negativa que se faz contra a igreja. E só para nós terminarmos essa primeira parte aqui dos Atos Apóstolos, eu falei então do link com o texto do Evangelho, falei sobre a igreja primitiva, sobre o testemunho, o martírio, sobre a presença do Espírito Santo, sobre o Pentecostes, né? Que é a presença do Espírito Santo, sobre o discurso de Pedro, que nós até lemos uma pequena parte, sobre a característica da comunidade primitiva. E o que ficou faltando aqui foi o chamado primeiro milagre da igreja, a cura de um aleijado. Pedro e João, né? Capítulo 3. E aqui também é muito interessante, tá? Porque Pedro e João estão subindo ao templo. Vocês se lembraram nos evangelhos, Jesus também cura o aleijado e o cego também lá perto do templo, nas portas do templo, que não podiam entrar. E como é que Pedro e João curam o aleijado? Tá? Curam o aleijado dando a ele a mão, rezando junto com ele e dando a ele a dignidade. Nós vamos falar um pouquinho mais disso no próximo encontro, mas já adiantando para vocês. Aí nós temos, então, uma ação comunitária e uma ação divina, que dá ao homem a cura e que dá a esse homem a sua dignidade recuperada. E quando eles entram com o homem no templo, significa... nós estamos falando da igreja de Jerusalém. Aqui eles são todos judeus ainda. Para ser que eles, nesse momento, vamos falar assim, do ponto de vista histórico, para fazer parte da igreja de Cristo,
era necessário que eles cumprissem os preceitos judaicos. E quando eles entram com um homem que até então estava proibido de entrar no templo, porque ele era um aleijado, aos olhos do judaísmo, ele era um pecador, quando a comunidade o acolhe e o leva ao templo, significa a abertura da comunidade para quem? Para acolher quem? O pecador. Nessa perspectiva judaizante. Gente, esse texto é maravilhoso. Esse texto é um texto revolucionário na igreja. É o primeiro gesto quando a igreja, e aqui na presença de Pedro e João, de saberem qual que é a missão da igreja. A missão da igreja é seguir os passos de Cristo. E se Cristo redignificou muitos irmãos que estavam abandonados, a igreja agora passa também a ter essa mesma missão. Essa mesma missão. Tá? Vocês vão ler também, se vocês puderem também, esse texto, tá? E porque logo depois disso também, Pedro e João, eles são presos por quem? Pelo Sinédrio, pelos sacerdotes do templo, pelos escribas. Quando vem aquilo ali, fala, mas quem são esses daí que estão atentando contra a pureza da nossa religião? Ah, esses daí são aqueles que seguiram aquele que matamos, o Cristo. O Cristo deixou suas raízes. Qual que é a raiz de Cristo no mundo? É a sua igreja. Eu vou parar por aqui, que a gente depois vamos começar a falar sobre Pedro, falamos sobre Estevão, né? Mas na próxima aula a gente dá essa sequência para vocês. Agora vamos conversar um pouquinho aqui. Vamos lá. Estou à disposição do senhor. Ô, professor. Professor.